Todos os corações católicos sabem, caríssimos, que a solenidade de hoje deve ser celebrada como uma das festas mais importantes. Ninguém ignora ou contesta a reverência com que se deve festejar este dia, consagrado pelo Espírito Santo com o milagre excelente de seu dom. Sendo, na verdade, o 10º dia depois daquele em que o Senhor subiu ao céu para se assentar à direita de Deus, refulge como o dia 50º após a sua ressurreição, e traz em si grandes mistérios, referentes a antigos e novos sacramentos, na mais clara manifestação de que a graça foi prenunciada pela lei, e a lei cumprida pela graça. Sim, do mesmo modo como outrora, no Monte Sinai, a lei fora dada ao povo hebreu, libertado dos egípcios, no dia 50º após a imolação do Cordeiro, assim também, após a paixão de Cristo, imolação do verdadeiro Cordeiro de Deus, é no 50º dia desde sua ressurreição que se infunde o Espírito Santo nos apóstolos e na multidão dos fiéis. O cristão diligente facilmente vê como os inícios do Antigo Testamento serviram aos primórdios do Evangelho, e como a segunda aliança foi criada pelo mesmo Espírito que instituiu a primeira. Com efeito, diz a narrativa dos apóstolos, como se completassem os dias de Pentecostes e estivessem todos os discípulos juntos no mesmo lugar, repentinamente se fez ouvir do céu um ruído como de vento que soprava impetuosamente e encheu toda a casa onde estavam. Apareceram-lhes então como línguas de fogo que se puseram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falarem. É veloz a palavra da sabedoria, e onde Deus é o mestre, quão rapidamente se aprende a doutrina. Não houve necessidade de interpretação para o entendimento, não houve aprendizado, não houve prazo para estudo, mas assim que o Espírito da Verdade soprou como quis, as línguas particulares dos diversos povos se tornaram comuns na boca da Igreja. A partir desse dia ressoou a trombeta da pregação evangélica. A partir desse dia as chuvas de graças, os rios das bênçãos irrigaram todos os desertos e a terra inteira, pois a fim de renovar sua face, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E para a expulsão das trevas de antes, coruscavam os relâmpagos da nova luz no esplendor das línguas flamejantes. Assim se manifestava a luminosa e ígnea a palavra do Senhor, dotada da eficácia de iluminar e da força de abrasar, necessárias ao entendimento e à destruição do pecado. Porém, caríssimos, embora tenha sido admirável a própria aparência desses acontecimentos, e não haja dúvida de que a majestade do Espírito Santo tem estado presente à harmonia exultante das vozes humanas, não se pense que apareceu a sua divina essência naquilo que se mostrou aos olhos corporais. A natureza invisível e comum ao Pai e ao Filho manifestou a qualidade de seu dom e de sua obra por meio do sinal de santificação que bem lhe aprouve, mas conteve em sua divindade a propriedade de sua essência. Assim como a visão humana não pode perceber o Pai e o Filho, também não percebe o Espírito Santo. Na Trindade, com efeito, nada é dissemelhante, nada é desigual, e todas as coisas que se possam pensar a respeito dessa substância não se distinguem pela excelência, pela glória ou pela eternidade. É verdade que, conforme as propriedades das pessoas, um é o Pai, outro o Filho, outro o Espírito Santo, mas não há divindade diferente, natureza distinta. Assim como o Filho procede do Pai, igualmente o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho.
não como as criaturas, que são também do Pai e do Filho, mas como alguém que, como ambos, vive, é poderoso e existe eternamente, desde que existem o Pai e o Filho. Por essa razão, o Senhor, quando prometeu a vinda do Espírito Santo aos discípulos, antes do dia da paixão, disse: Ainda muitas coisas vos tenho a dizer. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá por toda a verdade. Pois não falará de si mesmo, mas falará o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que deverão suceder. Tudo que o Pai tem é meu. Por isto disse que receberá do que é meu e vos anunciará. O Pai, portanto, não tem algo que não o tenham o Filho ou o Espírito Santo. Tudo que tem o Pai tem o Filho e tem o Espírito Santo. Nunca faltou na Trindade essa perfeita comunhão. Nelas são uma mesma coisa, tudo possuir e sempre existir. Não imaginemos sucessão de tempo na Trindade. Não imaginemos gradações ou diferenças. Se de um lado não se pode explicar o que Deus é, de outro não se ouse afirmar o que Deus não é. Seria melhor deixar de discorrer sobre as propriedades da natureza inefável de Deus do que afirmar o que não lhe convém. O que concebem, pois, os corações piedosos a respeito da glória eterna e imutável do Pai, entendam-no ao mesmo tempo do Filho e do Espírito Santo, de um modo inseparável e sem diferença. Nossa confissão é ser a Trindade um só Deus, já que nas três pessoas não existe diversidade, de substância, poder, vontade ou operação. Ora, é do Espírito Santo que procede em nós a invocação do Pai. Dele são as lágrimas dos penitentes, dele os gemidos dos que suplicam. E ninguém pode dizer Senhor Jesus senão no Espírito Santo. O apóstolo prega de maneira evidentíssima a onipotência do Espírito, igual à do Pai e do Filho, bem como sua divindade, ao dizer: há diversidade de graças, mas um mesmo é o Espírito. E há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. E há diversidade de operações, mas um mesmo é o Deus que opera tudo em todos. Veneremos, caríssimos, unanimemente Pentecostes, exultando em honra do Espírito Santo, por quem toda a Igreja Católica é santificada e toda alma racional é penetrada. Ele é o inspirador da fé, o mestre da ciência, a fonte do amor, o selo da castidade, o artífice de toda virtude. Regozijem-se as mentes dos fiéis com o fato de, em todo o mundo, ser louvado pelas diferentes línguas o Deus Uno, Pai e Filho e Espírito Santo, com o fato de prosseguir em seu trabalho e dom aquela santificação que apareceu na chama do fogo. O mesmo Espírito da verdade faz refulgir com sua luz a morada de sua glória, nada querendo de tenebroso ou morno em seu templo.